Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos a mais uma EBD, a nossa revista semanal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bortolândia. Se você não é membro da igreja e não tem a revista, você pode acessar uma página, um blog que nós temos, que é Vida Cristã Sempre, e você terá todas as informações de todas as lições que nós estamos trazendo aos irmãos, aos queridos ouvintes aí do outro lado. Nós estamos hoje no estudo 28, tá? No estudo 28, o Evangelho aos Gentios, parte 4, e estamos falando sobre a Antioquia da Síria. E é o texto base hoje, que é o encerramento então desse estudo 28, está em Atos 11, versículos de 28 a 30, tá? Então já vai pegando sua Bíblia aí, Atos 11, 28 a 30, sua revista, para nós podermos, nesse breve momento que teremos aqui de estudo da palavra, discorrer um pouco sobre a finalização desse estudo 28. Antes disso, de lermos o texto, eu quero já falar com os irmãos em relação aos irmãos de nossa igreja que estão enfermos. O irmão Valmir ainda está internado com uma boa melhora, graças a Deus, uma boa melhora. Já está começando a ficar lúcido, né? Depois de um período de UTI, de intubação, graças ao Senhor tem melhorado e nós torcemos que ele recupere completamente e que as nossas orações, nós temos certeza que foram atendidas. Orar pela vida da família enlutada da nossa querida irmã Deocleciana, né? Que faleceu na segunda-feira, e que o Senhor possa abençoar a família, né? Nesse momento tão difícil que nós sabemos como é, né? E demais irmãos que já estão em recuperação, nós damos graças ao Senhor por isso. E se você conhece um irmão que esteja doente, ore por ele, né? Ore por ele, ore pela igreja de modo geral. Não esqueçam, meus queridos, de estar em oração por essa nação, um momento muito difícil politicamente que vivemos, e que o Senhor possa estar com sua mão estendida sobre esta nação, sobre aqueles que nos governam, para que tudo possa se resolver da melhor maneira possível. Então não esqueça de estar orando uns pelos outros. O irmão do pastor Josilene também, né, que teve Covid, também está internado, também em recuperação. Possamos orar pela vida deles e demais pessoas que vocês conhecem aí. E queremos agradecer a Deus, né, pelo prover das nossas necessidades, não é? Ele tem provido todas as nossas necessidades, tanto espirituais como necessidades mesmo materiais. Deus tem suprido. E já de antemão digo para os irmãos, se você tem alguma dificuldade, você deve então nos acionar, procurar irmãos da igreja, falar da tua dificuldade, e na medida do possível nós iremos então ajudar você, tá bom? Vamos lá, meu querido, Atos 11, 28 a 30. Um deles, é a continuidade do contexto do estudo 28, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando-lhes suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que o Senhor abençoe este estudo em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai eterno, nós só temos a agradecer pela semana que o Senhor nos deu graciosamente. Obrigado pela vida, obrigado pelo prover das nossas necessidades físicas e espirituais. Obrigado pela tua igreja que tem trabalhado, tem estado em oração, em sintonia contigo, tem estudado a palavra, e nós somos gratos a Deus pela essa unidade do corpo de Cristo. Queremos pedir uma bênção especial ainda pela vida do nosso querido irmão Valmir. Queremos pedir pela vida do irmão do pastor Josilene, na sua enfermidade também, da Covid. Pedimos pela vida ao Pai dos parentes da nossa querida irmã Deocleciana, que Deus a levou, que o Senhor possa consolar e confortar os corações.
pedimos por essa nação, para que tudo que tenha a ser feito esteja contribuindo para o bem de todo o povo. Abençoa aquele que nos governa, vem estar com nossos irmãos idosos, vem estar com aqueles que estão passando por qualquer dificuldade, que a tua graça e o teu amor seja sobre eles. Abençoa aqueles irmãos que estão nos seus trabalhos. Obrigado pelo retorno agora, mesmo que de maneira gradual, do comércio, da nossa vida regular, e que em breve nós possamos estar tendo autorização para estar juntos na igreja, nos reunindo para adoração ao Senhor. Continua conosco, fala através dessa palavra que lemos nessa manhã aos nossos corações. Abençoa todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado pelos livramentos. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Então vamos lá, meus queridos irmãos. Lá no estudo anterior, de domingo passado, nós discorremos sobre a questão da obra cristã comunitária. Nós falamos sobre essa questão da obra cristã comunitária, daquela união dos irmãos. Nós falamos sobre a necessidade de formação de novos discípulos, né, para a continuidade da propagação do Evangelho. Nós falamos também sobre o nome cristão, né, que foi atribuído aos seguidores de Jesus. E também falamos sobre o mover do Espírito Santo na igreja de Antioquia, né, trazendo então despertamento espiritual àquelas comunidades. E agora, para finalizar esse estudo 28, aí nós iremos então finalizar esse capítulo trazendo 3 lições básicas, muito brevemente, 3 lições práticas para a igreja. Eu quero falar sobre então 3 lições práticas para a igreja. Serviu naquele tempo e serve para nós também no século 21 como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, meu querido, para o versículo 28. Tá? 28. Um deles, né, um desses discípulos, né, um desses valentes trabalhadores do reino, um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Olha que informação importante. A primeira lição que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã é a questão de um profeta na era cristã. Nós estamos acostumados então a falar sobre profetas no Antigo Testamento, e aqui nós vemos profeta no Novo Testamento, no sentido de dizer algo que ainda iria acontecer. Ele predisse que pelo Espírito, preste atenção, predisse pelo Espírito que uma grande fome sobreviria sobre o mundo romano. Ou seja, foi usado, né? Foi usado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, para trazer à igreja um aviso, um comunicado. Isso era muito comum no Antigo Testamento. Mas aqui nós vemos que o profeta é aquele que fala, pronuncia, traz algo diretamente do trono de Deus, tá? Na revista aí você vai encontrar a seguinte informação: nesse período ministerial, eis que desceram de Jerusalém para Antioquia da Síria alguns profetas, alguns homens de Deus. Entre eles estava esse Ágabo, né? Movido, presta atenção agora, movido pelo Espírito Santo. Isso aqui nós temos que prestar muita atenção nessa questão da profecia nesse nosso tempo. Movido pelo Espírito Santo, alertou os irmãos sobre uma grande fome que viria às nações. E aí eu paro aqui para chamar esta atenção aos irmãos. Cuidado, meus queridos, aqui é só um alerta para nós com esses ditos profetas nesse tempo. Porque o que nós temos presenciado são não homens trazendo uma palavra vinda direto do Deus, mas uma palavra muito pessoal, né? Alguns por posições, por status, por desejar falar algo vindo do trono falsamente. Tome cuidado. Aqui não, o texto mesmo nos dá informação muito importante, movido pelo Espírito Santo.
Ou seja, é um ato momentâneo, um ato da ação de Deus de maneira específica, detalhada. Cuidado com aquilo que nós falamos de cuidado com as profetadas, que são pessoas que dizem que estão sendo usados pelo Senhor, mas não estão sendo. Toma cuidado, né? Primeiro porque toda a verdadeira profecia, ela se realiza como o contexto aqui histórico nos diz que aconteceu, tá? Então toma muito cuidado com isso. Então tem pessoas aí com falsas profecias. Tem gente que não está sendo oráculo de Deus, né? Está sendo, na verdade, falando coisas dele mesmo e não do Espírito Santo do Senhor, e aí não vai se realizar. Toma cuidado, meus queridos. Deus usa homens no momento certo, não é todo momento ou toda hora, é no momento certo, tá? E é interessante, movidos pelo Espírito Santo, alerta então que viria fome às nações, como de fato isso aconteceu, e nós vamos aqui prosseguir. Essa profecia, então, ela se cumpriu no governo do imperador romano Cláudio, lá no ano 46, tá? Depois de Cristo, ou da era cristã, tá? Segundo a informação do historiador Joséfo. Então, por isso que eu digo, quando vem do trono de Deus, quando de fato a pessoa é usada pelo Espírito Santo de Deus, porque tem muitas pessoas que não são usadas, estão dizendo palavras dela mesma, mas não vindo do trono de Deus, não se realiza. Aqui nós vimos a informação do historiador Joséfo, que no ano 46, essa profecia se realizou. E aqui é um aviso de Deus para que a igreja pudesse então o quê? Se preparar para esse momento difícil. Olha que coisa importante. Então, é importante nós destacarmos que Ágabo profetizou pela influência do Espírito de Deus. Tá? Não é como muitas vezes temos ouvido profecias por aí que não se cumprem, porque não são profecias vindas do trono de Deus. É muito mais algo pessoal, algo de interesse muitas vezes dessas pessoas, de promoção pessoal, tá? Esse negócio de profecia é algo muito peculiar e tem que ser algo muito verdadeiro, tá? Então, cuidado para você não cair em lorotas, né? Em falácias por aí que de fato não são de fato vozes vindo do trono de Deus através de um homem de Deus. Temos que ter cuidado com os profetas deste século, tá? Que influenciado muitas vezes pelos seus próprios interesses, e aí que está a questão, muitas vezes influenciados pelos seus próprios interesses, têm trazido, meus queridos irmãos, escândalos à igreja. Em vez de ajuntar, estão espalhando, porque são falsos profetas. Trazem uma mensagem que não é do trono de Deus. Isso tem prejudicado o desenvolvimento do reino de Deus, porque cai então no descrédito das pessoas. Então, não se intitule profeta, ok? Não se intitule profeta. Deixa Deus agir por meio de vocês sem holofotes, sem aparecer, sem interesses pessoais, que muitas vezes tem acontecido nesse tempo. Deixa Deus te usar de maneira natural, conforme a santa vontade do Senhor. Então fica aqui o meu chamado de atenção para você nesta manhã, tá? Você que nos ouve, aqui nós vimos um verdadeiro profeta da era cristã. Não é que Deus não fala mais, né? Ele fala muito mais pela palavra, mas ele pode, tá? Ele pode te usar nesse sentido. Porém, toma muito cuidado, meus queridos. Toma muito cuidado, porque aquilo que ele tinha que mostrar para você, ele já mostrou através das Santas Escrituras, tá? Aquilo que tinha que acontecer, tudo que viria a acontecer, já está nas Santas Escrituras. Você vê lá
você vai entender perfeitamente o que Deus quer para a sua vida. Eu não preciso mais de homens levantando profecias que muitas delas não se realizam e traz ainda escândalos e frustrações na igreja do Senhor e no mundo, né, daqueles que precisam alcançar a graça do Senhor, tá bom? O primeiro ponto é então esse. Toma cuidado com os profetas desta era. Segundo, então, o versículo 29. Segunda lição dessa manhã, o versículo 29. Versículo 29 nos traz a seguinte informação: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, tá? Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, devido a este momento que nós falamos de sequidão, de falta de mantimento. Segundo, meus irmãos, o versículo 29 é bem claro. Nós vamos falar sobre a mobilização da igreja no auxílio mútuo. Olha que coisa importante para nós aprendermos, principalmente nesse tempo que nós vivemos, né, de pandemia, nesse tempo de escassez, né, financeiro. Muitos perderam os empregos, muitos que viviam no emprego particular, não registrado, não teve como continuar nesse período que nós estamos de reclusão. Já fazem 3 meses que estamos de maneira impedidos, né, de trabalhar normalmente, de tocar a nossa vida. Principalmente nesse tempo aqui, nós devemos aprender com esses irmãos, aqui no contexto histórico, tá, de Atos, na passagem de Atos, no que Lucas descreve, e que eles se mobilizaram, a igreja se mobilizou para ajudar as pessoas. Então, a mobilização da igreja no auxílio mútuo. E é claro que diz aqui o versículo, né? Cada um deu um pouquinho, cada um contribuiu com uma coisa, cada um fez a medida do seu possível para que os outros pudessem ter a providência, né? O prover de cada dia, o pão de cada dia. Isso é muito importante nós aprendermos nessa manhã também, principalmente nesse tempo que nós vivemos. Assim que recolheram as ofertas, então vamos recolher ofertas para ajudar nossos irmãos. Assim que recolheram as ofertas, solicitaram então a Barnabé e a Saulo que as levassem aos líderes das igrejas da Judéia. Olha só que movimento bonito, né? A fim de que atendessem ao povo, aos crentes. Principalmente, eu sempre falo para os irmãos, nós temos que atender principalmente os domésticos da fé. Principalmente nós temos que ajudar, mobilizar a igreja, ajudar uns aos outros, aqueles que são da igreja, membros da igreja. E assim que suprimos os membros da igreja, se houver muitas coisas, nós devemos então ajudar até aquele que não faz parte da igreja, né? Não foi apenas uma expressão de amor dos crentes aí, né, em Jesus pelos irmãos necessitados, mas foi também um marco inicial da prática paulina de chamar para si a responsabilidade de cuidar, e não apenas das almas daqueles a quem ele pregava, como de seus corpos, né, dando-lhe alimento e auxílio. Coisa importante nós pararmos aqui um pouquinho para aprender. Meus irmãos, essa mobilização de ajudar o irmão no alimento, no prover, é um ato de amor. Muito importante nós sabermos isso. É claro que sempre, muitas vezes, tem aqueles que são aproveitadores da situação. Aí nós temos que ser inteligentes ao ponto de saber aquele que é um aproveitador e aquele que de fato nós precisamos atender, não é? Então é muito importante isso, esse ato de amor, essa expressão de amor na ajuda uns com os outros, na questão do alimento, né? Pelos irmãos necessitados. Foi aí um marco aí inicial dessa prática, né, paulina, e nós aprendemos de chamar para si a responsabilidade. Nós temos que chamar para nós essa responsabilidade. Eu acho muito legal a nossa igreja, a Igreja Batista Bortolândia,
tem feito isso. Nós temos nos preocupado com os irmãos mais carentes, nós temos ajudado com o alimento, nós temos ajudado muitas vezes a pagar conta quando chega até nós temos feito a nossa parte, porque nós sabemos que nós somos responsáveis. Nós temos que cuidar desses irmãos, nós somos responsáveis. Não apenas pela parte da alma, do espírito, mas nós somos responsáveis em suprir fisicamente, materialmente esses irmãos quando houver uma necessidade. Tá? Essa mobilização da igreja é muito importante no auxílio uns com os outros. Isso é muito importante. Nós aprendemos nessa manhã. Então, não tenha, meu querido, receio, e aí algumas pessoas não gostam, né? De no momento de necessidade, você pedir socorro para a Irmandade, para nós, para a igreja. Nós temos, inclusive, na igreja um grupo de ação social que trabalha esse meio. No começo da pandemia, alguns irmãos fizeram, né, inclusive na igreja lá, uma campanha de arrecadação. E se você, e eu sempre digo, se você está passando por uma dificuldade, tá? Dificuldade de não ter o pão de cada dia, não ter o alimento, você tem o dever, né, de procurar, nos procurar e dizer, estamos precisando de ajuda. E a igreja não vai se negar a ajudar. Não vai se negar, tenho certeza disso. Mesmo, eu digo sempre para os irmãos de ação social, se houver necessidade porque nós arrecadamos, né, uma vez por mês lá, e alguns irmãos entregam até fora, sempre que a celebração da ceia, nós recolhemos alimentos não perecíveis para fazer cesta básica. No caso se faltar, eu sempre digo, irmão de ação social, se faltar, nos procure que nós iremos providenciar para suprir os nossos irmãos que não têm condições. Isso aí é uma realidade para nós, isso é uma bênção para a igreja, isso é uma demonstração, meus queridos, do amor, é uma expressão de amor, tá? E é de fato a demonstração de responsabilidade que nós temos uns com os outros. Isso é muito importante. A terceira lição nessa manhã para nós aprendermos está no último versículo desse capítulo 11 de Atos, tá? Versículo 30. E o fizeram, então, eles recolheram a alimentação, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O povo da Judéia foi suprido. Terceira lição que nós aprendemos nessa manhã, que é uma lição muito breve, encerrando esse estudo 28, é sobre a administração zelosa pelas coisas de Deus. Como nós temos que aprender com esse versículo 30. Administração zelosa pelas coisas de Deus. O zelo, meus queridos, pelas coisas do reino deveria ser algo mais que natural e comum. Sabe? Tinha que ser algo mais natural como o zelo, né? A mordomia, a administração pelas coisas. Você viu o texto diz aí? Olha, juntaram as ofertas, né? Os presbíteros recolheram, levaram até Saulo, Barnabé, tá? E esses foram responsáveis em distribuir. Olha que coisa interessante. Isso deveria ser algo muito natural de cada um de nós. Mas nem sempre é assim na igreja. Nós temos um dado interessante que eu quero trazer para os irmãos, que os irmãos sabem isso. Olha, na igreja, quem de fato tem esse zelo natural, essa responsabilidade natural, não passa de 30%, 35% da membresia. Tá? Esse algo natural pelo zelo não passa de 30%, 30%, 35% no máximo, né? Que se colocam à disposição da obra do Senhor, que deveria ser algo muito natural. Em tese, então, meus queridos, isso é uma marca, que deve ser uma marca natural de cada crente, e muitas vezes não é. Tá? Porém, nem sempre é assim, não é? Nem sempre as pessoas têm esse desejo,
esse zelo, essa vontade de administrar, de ajudar as coisas a acontecer na igreja. Isso é muito importante, isso nos chama muita atenção. Olha só, eles perceberam a necessidade, juntaram-se, cada um pegou o que dava, cada um deu daquilo que podia, juntaram os presbíteros, levaram até Barnabé e Saulo, e esses distribuíram na Judéia e nas regiões, e abundantemente, meus queridos, todos foram supridos. Que coisa maravilhosa! Isso é o que nós chamamos de zelo, que nem todo mundo entende isso e não age de maneira natural quanto a isso. Nada mais evangélico ou cristão, meu querido, do que prover com bens materiais aqueles que o supriram com os bens espirituais. Vou repetir. Nada mais evangélico ou cristão do que prover com bens materiais aqueles que o supriram com os bens espirituais e de valor eterno através do ministério dos irmãos pioneiros. Não há nada mais cristão, meu querido, do que você auxiliar, ajudar nessa obra, porque muito mais alguém fez para que você de fato fosse alcançado espiritualmente, alcançado pela palavra. Então deve ser prazeroso para nós crentes, prazeroso para nós fazer as coisas acontecer no reino, administrar as coisas do Senhor, ser mordomo, fazer aquilo que deve ser feito com responsabilidade, né? Porque um dia alguém nos alcançou e nos salvou, se doou por nós. Nada melhor do que nós doarmos uns para com os outros. Eu falei esses dias sobre a questão do evangelho ou do cristianismo ser vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Se você foi alcançado pela graça de Deus, você tem o dever de zelar pelas coisas do reino e administrar a vida uns dos outros, né? Ajudando naquilo que for necessário ajudar. E é muito importante nós aprendermos isso. É muito importante. A igreja, ela deve se preocupar, mas se preocupar muito, né? Em fazer aquilo que a igreja primitiva nos ensinou. Primeiro, meu querido, a questão de você ser um profeta na era cristã. Falando aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso é muito importante. Agindo de maneira louvável. Agindo de uma maneira que agrada ao Senhor. Segundo, a questão da mobilização da igreja no auxílio uns com os outros. Esse templo é a prova disso que nós estamos vivendo. Ajuda uns dos outros. E terceiro, a questão da mordomia, do zelo, da administração pelas coisas de Deus. Como é importante você ser zeloso, né? Você ser guardador, né, das coisas do Senhor. E que Ele te abençoe nesta manhã. E nós possamos ser edificados por essa simples palavra, né? No encerramento desse estudo 28 de Atos 11, né? De 28, 29 e 30. E que Deus te dê um ótimo domingo, não é? Um ótimo domingo. Que possamos à noite estar juntos novamente para mais uma palavra, mais um culto ao Senhor. E que isso possa te trazer conforto, né? Nesta hora tão difícil que temos passado. Mas confiamos, temos muita fé de que esse mês de julho, aí sim, iremos nos reunir no templo. Agora não tem outra coisa. Assim que houvermos as condições necessárias, assim que as autoridades nos permitirem novamente, assim que a convenção liberar, nós nos reuniremos no templo para juntos, né, com todo o cuidado necessário, estarmos proclamando a palavra do Senhor lá e também nessa unidade do corpo de Cristo. Vamos orar nessa manhã para encerrarmos esta EBD de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos essa manhã
para o estudo da tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa esses irmãos e os nossos ouvintes, que possamos aprender nesta manhã como devemos nos portar diante de situações adversas e também na ajuda uns com os outros, na administração das coisas do teu reino. Abençoa a tua igreja de modo geral. Venha visitar cada irmão neste dia e que à noite possamos nos reunir novamente para estarmos juntos cultuando, adorando e ouvindo a voz do Senhor. Nós oramos e agradecemos por tudo, abençoando todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a noite.